Bom dia para todos, meu nome é Matheus. Venho aqui falar sobre pontos em plano cartesiano de um modo diferente. Então vamos lá. Plano cartesiano. Será que vocês conseguem relacionar isso com o dia a dia de vocês? Então eu quero que antes da gente começar essa questão teórica, vocês me digam aí onde vocês conseguem pensar nessa questão de pontos e plano cartesiano no dia a dia de vocês. Agora que vocês refletiram sobre onde vocês conseguem enxergar, se você não conseguiu descobrir não tem problema, tá? A gente vai clarear a visão agora. Então vamos lá. Antes da gente ir um pouco para demonstração de onde a gente acha, vamos saber como surgiu o plano cartesiano. Bom, lá antigamente, o filósofo e matemático René Descartes estava tranquilamente deitado no seu quarto lá na França, e aí ele olha para o teto, e ele vê uma mosca, e ele ficou indagado, e ficou pensando, como que eu consigo falar para os outros onde essa mosca tá, sem ser apontando o dedo? Então o que ele pensou? Vou pegar de referência essa minha parede, vamos supor que é a parede onde está meu guarda-roupa, e essa outra parede aqui. E ele pegou ali na divisória, no teto. E ele não tinha essa noção de plano cartesiano que a gente tem hoje, que é 2 e 3. Não. Então o que ele conseguiu pensar? Se eu falar para a pessoa que a mosca está a 2 metros dessa parede e a 3 metros desta, eles vão chegar numa localização comum sempre. Então, ele conseguiu identificar um ponto a partir de coordenadas entre dois eixos, que, após isso, seriam aperfeiçoados até se tornarem o que a gente tem hoje, que são as coordenadas no plano cartesiano. Trazendo uma curiosidade legal para vocês, o nome Descartes em latim significa Cartesius, por isso que o nome cartesiano. Depois disso, a matemática aperfeiçoou esses conceitos e trouxe dois eixos, que seriam o eixo x, horizontal, e o eixo y, que é o vertical. Bom, a gente pode pensar como um livro para decorar. Não é bom decorar, então a gente vai trazer vários exercícios para vocês entenderem na prática. Porque o que mais há de confusão nessa matéria é qual vem primeiro, horizontal ou vertical. Então é só pensar. O x é o eixo horizontal e o y o eixo vertical, sendo que no alfabeto o x vem primeiro. Ou seja, a gente vai sempre olhar horizontalmente a primeira coordenada e depois verticalmente a segunda coordenada, correto? Esse ponto em que ao cruzamento, a essa interseção, ou seja, onde os dois se encontram, tanto o eixo x quanto o eixo y, vão ser chamados de origem, porque vai ser o ponto 0, 0, certo? Então, tudo do horizontal que estiver atrás desse zero, a gente vai chamar de negativo, ou seja, porque ele é abaixo de zero. Tudo que vem após esse zero do eixo x, a gente vai chamar de positivo. A mesma coisa do eixo y. Tudo que é acima do zero vai ser positivo, tudo que é abaixo vai ser negativo. Bom, com essas informações, a gente vai discutir um tópico muito importante, que é chamado de quadrante. O que é um quadrante? Bom, como é algo muito mais superficial, eu já vou apresentar para vocês quais os quadrantes. Vamos analisar o que a gente tem, certo? Se depois do zero do eixo x são positivos, então o primeiro quadrante é positivo no eixo x. E no eixo y, a mesma coisa. Ele não está para cima, todos aqueles pontos localizadinhos ali? Então eles serão positivos e positivos. Eu quero que vocês, agora com o exercício, me passem. Então vocês vão escrever como se fosse um parênteses mesmo, quais as coordenadas, tanto do eixo x, lembrando que é o primeiro, quanto do eixo y, lembrando que é o segundo. Então no segundo quadrante, o eixo y vai ser positivo ou negativo? No terceiro e no quarto.
Então eu quero que vocês me respondam aí e a gente já volta. Então, após saber isso, eu quero deixar como um exercício para vocês 2 pontos e eu quero que vocês me digam qual quadrante eles estão, certo? Então esses pontos vão ser esses aí na tela e eu quero que vocês me respondam. Quais quadrantes estão esses pontos? Então vamos fazer um resuminho. Então a gente tem que o eixo X vai de lado a lado. Então, a gente tem ele horizontal. É só pensar no horizonte. O horizonte ele não é a gente vendo o sol por cima do mar ou por cima da colina. Então a gente tem horizontal, de lado a lado. O eixo Y, que é vertical, é o outro. Então é de cima a baixo, tá? E aí a gente tem a nossa origem, que é no 0, 0, onde eles se encontram, né? Nós temos as coordenadas, então o eixo X vai ser a primeira e o eixo Y vai ser a segunda, certo? E aí a gente tem os quadrantes que vão definir em qual quadradinho que está a nossa coordenada. Agora, abaixo de vocês, vocês têm um plano cartesiano de algo que é recorrente na vida de vocês, mas vocês nem se ligam direito, certo? Nós temos um mapa que foi gradado, né? Então a gente tem ele em forma de grades, né? Que é o eixo X e o eixo Y. E eu quero que vocês atentamente escolham 2 pontos que vocês queiram passar nessa cidade. Pode ser o zoológico, pode ser a igreja, vocês vão escolher 2 pontos. E vocês vão escrever para mim o nome do lugar que vocês querem passar e a coordenada respectiva deles. Lembrando que o eixo X vem primeiro, que é o horizontal, e o eixo Y vem depois, que é o vertical. Me conta aí, quais desses locais você visitaria se você estivesse passando por essa cidade fictícia que a gente está trabalhando? Agora que a gente viu essa proporção na cidade, que a gente consegue localizar alguns pontos, nós conseguimos também elevar uma escala maior e determinar localizações no nosso mapa mundi. Então a gente consegue determinar a localização de países, de cidades, através disso. E é assim que o mapa funciona. Ele te leva de uma coordenada a outra. Agora, vocês estão vendo o mapa e eu vou dar uma leve explicada da diferença entre ele e o plano cartesiano que a gente viu. Bom, do norte ao sul, nós temos o meridiano de Greenwich, no lugar do eixo Y. E do eixo X, que é o nosso primeiro, nós temos a linha do Equador. E nesse ponto de encontro, vai continuar sendo 0, 0, que é a nossa referência. Então, todo o plano cartesiano, a referência que a gente vai ter é que o início dela vai ser 0, 0. Isso vai ser um padrão, certo? E tem uma ilha neste ponto que, ironicamente, chama Ilha Nula. O nulo vem de nada. Então, no ponto 0, 0, nós temos a localização da Ilha Nula. No norte, a gente lembra que a gente viu que tudo acima do 0 era positivo? No nosso eixo Y e à direita do eixo X, no ponto 0, 0, era positivo. E o contrário seria negativo. Eu quero que vocês me determinem. Primeiramente, não vale ser esperto e colocar a ilha nula. Eu quero que vocês escolham no mapa país que vocês gostam e escolham pontos que determinem onde esse país está. Só que eu quero que vocês escrevam 3 países e um deles tem que ser o Brasil. Se vocês conseguirem uma proximidade de onde a gente está, em Uberlândia, seria legal. Porém, fiquem à vontade, tá? Lembrando que países são grandes, tem países pequenos, então a coordenada não vai ser definitiva, porque vão ter países que são gigantes, por exemplo, a Rússia, Estados Unidos. Então tenta ir nos países menores, né? E não se preocupem com números quebrados, tá? Também tá em coordenada. Então se tiver um país entre 20 e 30 ou 20 e 40, você coloca lá 30, 35 e por aí vai, tá? Então agora é com vocês. Depois de feito o exercício, eu acho que a gente já está pronto para refletir algumas coisas. Primeiro,
Onde que a gente consegue utilizar isso no nosso dia a dia? A gente já conseguiu perceber que mapas, Google Maps, que seriam esses mapas digitais, Waze, são feitos através das coordenadas, que a gente consegue se localizar em lugares pequenos com coordenadas. Se você olhar, não sei se o piso de vocês é aqueles quadrados, mas dá para mexer com coordenadas com eles, cada um representando uma unidade, e assim vocês determinarem onde vocês estão numa sala de aula. Só que vamos para uns exemplos mais legais que vocês talvez já até viram, mas não lembram. Não sei se alguém já jogou ou joga xadrez, mas o xadrez usa a questão de coordenada para localização de peças. Só que ao invés do X ser com números, eles utilizam letras. E é lido na mesma ordem, horizontal e vertical, X e Y. Então, por exemplo, um cavalo H6 significa que ele moveu o cavalo para o lugar H6, certo? Isso eles utilizam em campeonato, para registro de jogos. Outro que a gente tem é a batalha naval. A batalha naval pode ser feita da mesma maneira. Você escolhe um ponto, vamos supor que você acha que o navio está no A5. Algumas batalhas navais já utilizam números, então seria no 1, 5. Então, temos aí mais um jogo que utiliza coordenadas. E eu acho que talvez vocês tenham uma probabilidade maior já de ter jogado, é o jogo Minecraft, que você tem 3 coordenadas. A primeira, que é o nosso eixo X, a segunda vai ser o Y. Porém, não quero confundir vocês, a gente vai esquecer essa coordenada do meio, porque ela vai representar a altura, quando a gente fala de 3D. Então, essa altura a gente vai descartar. Então, a coordenada do meio, ela representa a altura, a gente vai deixar ela para depois. E o nosso eixo Z, que seria o nosso eixo Y, a gente vai ter como terceira coordenada. Então, para você localizar, fora a altura, onde seu amigo está no Minecraft, às vezes quando você perde o mapa, você fala para ele as 3 coordenadas. Só que às vezes ele vai se confundir por conta da segunda. Então, o jeito de você ajudar ele, fala a primeira e a última. Ele vai entender. E aí a gente consegue descobrir onde que ele está, mesmo sem o mapa. Bom, aí tem a questão de norte, sul, de onde vai andar para mais e para menos, mas é tudo questão do horizonte, que é do horizontal, e do vertical. Então você vai perceber que se você andar para uma horizontal e os números estão crescendo, se está crescendo o X e está crescendo o Y, foi o que a gente viu em quadrante. Você está andando em torno do primeiro quadrante. Se você está subindo o eixo X, subindo o primeiro número e diminuindo o segundo, significa que a gente está em qual quadrante? Tudo em torno de localização, mapa, vai ser trabalhado em coordenada, tá? Eu quero que vocês entendam isso, tá? Agora eu vou deixar um link para vocês entrarem e eu quero que vocês pratiquem. Vai ser um jogo que você tem que capturar os pokémons. Você vai ser o Ash, o pokémon vai aparecer em uma coordenada e você vai ter que digitar a coordenada e capturar o pokémon, tá? Eu quero que vocês sejam sinceros consigo mesmos e quando vocês conseguirem umas 4 capturas, 5 capturas consecutivas desse pokémon, pra mim, aí sim você se tornou um mestre Pokémon. Porque você conseguiu entender os conceitos da matéria que foi passada. E eu tô extremamente feliz com isso. Bom, após todos esses testes e erros com os Pokémons, eu quero agora passar dos exercícios de verdade pra vocês, certo? Que pra mim serão os que vão contabilizar a nota. Claro, tudo que vocês fizeram anteriormente também vai ter valor de nota. Porém, a maior nota vai ser agora. Então, vai ser tipo uma provinha, tá? Então, eu vou passar 4 coordenadas para vocês e eu quero que vocês me digam onde está cada uma dessas coordenadas, certo? Boa sorte, é só fazer com calma. Se você teve alguma dúvida, a gente vai ter um espacinho para dúvidas no final da aula, para eu receber as dúvidas de vocês e tentar tirar depois, tá? Um abraço. Muito bem, pessoal. Hoje a gente viu sobre
como usar o plano cartesiano para localizar pontos em mapas, em bairros, no mapa mundi. A gente conheceu René Descartes e viu o quanto ele foi importante para a gente utilizar as coordenadas. Como isso funciona em jogos, como Minecraft, xadrez e a Batalha Naval. E a gente estudou sobre os quadrantes e o eixo X e Y. E tudo isso em volta das coordenadas e os pontos, certo? E agora eu vou deixar para vocês uma enquete de 1 a 5 e eu quero que vocês respondam de acordo com o que está aqui, tá? Se você teve dúvidas, se teve dúvida em algumas coisas, se teve muita dúvida, eu quero que vocês deixem aí, tá? Que isso é muito importante. E aí, ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma parte? Ou uma parte grande? Não tem problema. Agora é a hora. Não precisa ter medo. Eu vou deixar uma caixa em que você pode deixar sua dúvida ou dúvidas. E nenhum outro aluno vai saber quais foram as suas, tá? Então é algo individual, não precisa ter vergonha. Fica à vontade que a gente tá aqui para tudo que precisar, tá? O plano cartesiano tá por todas as partes, que nem a gente viu. Tá nas ruas, mapas, jogos. E a gente saber se localizar é muito importante. E para você que acompanhou até agora, muito obrigado. Parabéns pela dedicação. Espero vocês em uma futura próxima aula. E lembre-se, o conhecimento é igual um mapa. Quanto mais você explora, mais longe você vai. Um bom dia.